Então, voltamos aqui agora com eletroquímica, tá? Que é um tema incrível que também está todo ano no Enem e em todos os vestibulares que eu já conheci. E é isso aí, muita gente tem dificuldade em eletroquímica, acha que é um bicho de 7 cabeças, mas vocês irão ver que o quê? Que não tem nada disso, ela é bem simples e é bem legal. Então bora lá, vamos começar eletroquímica. Primeiramente, para você entender o assunto eletroquímica, as coisas que estarão presentes dentro desses assuntos, você precisa entender os conceitos básicos. Os conceitos básicos. E quais são esses conceitos básicos, tia? Bora lá. Bom, primeiro a gente tem que entender o que seria uma reação redox. É uma reação que ocorre uma redução e uma oxidação. Mas tá, o que é uma reação redox? É uma reação em que eu tenho a transferência de elétrons. Então, uma reação redox é uma reação em que há transferência de elétrons. E aí eu vou ter elementos que reduzem e oxidam. E o que são esses elementos que reduzem e oxidam? O que acontece com eles? Os elementos que oxidam, que sofrem oxidação, eles perdem os seus elétrons. Ou seja, se eles perdem elétrons, o que acontece? Ele está perdendo carga negativa, Então ele tende ao quê? Ele ficar com uma carga maior. Então eles estão tendendo a ir para o positivo. Porque o que está acontecendo? Ele está perdendo elétrons. Então, quando o elemento ele sofre uma oxidação, ele perde elétrons. E aí você vai conseguir perceber isso pelo quê? Pelo aumento do número de oxidação, que é o NOx. Então, quando o elemento sofre uma oxidação, ele perde elétrons. Como que eu consigo perceber isso? Pelo NOx, tá? Pelo número de oxidação. Então, se eu tenho um aumento do número do NOx, dos reagentes para os produtos, então é porque aquele elemento ele sofreu uma oxidação. Agora, se eu tenho um elemento em que ele sofreu uma redução, ele ganhou elétrons. E como ele ganha elétrons, ele tende a ficar mais o que negativo. O elétron é negativo. Então ele tende a ficar mais negativo. Consequentemente, ele tende a ir para o negativo. Se ele tende a ir para o negativo, é só você pensar que tem zero abaixo de zero negativo, acima de zero positivo. Se ele está ganhando elétrons e ele tende a ir para o negativo, ele tende a ir para onde? Para o nível que está aqui abaixo de zero. Então, ele tende a ir para o negativo. Então, quando um elemento ele sofre redução, tá? Você percebe que há a diminuição do número de oxidação. Então, o NOx ele vai diminuindo, tá? Porque ele vai tender novamente, como eu falei, ao negativo. Porque ele tá ganhando elétrons e o elétron é negativo, tá? Bom, e dentro disso a gente vai entender também o que seria agente oxidante e agente redutor. Que diabo é isso? Eu não sei se vocês lembram, para quem fez o nosso curso de reações orgânicas, que eu explicava que um agente oxidante, por exemplo, como o permanganato de potássio, tá? O que ele ia fazer? Ele ia fazer com que a molécula do alceno ela sofresse uma oxidação. Um agente oxidante, o nome já está falando, agente oxidante. Se é um agente, então é porque ele está passível de quê? De causar algo. Se é agente oxidante, então é porque ele está oxidando, ele está ajudando o outro a oxidar. Então, nesse caso, quando eu falo que, por exemplo, deixa eu ver aqui, elemento X é um agente oxidante. Por que ele é um agente oxidante? Porque ele está fazendo com que o outro, quando o elemento entra na presença desse X, que eu estou dando agora como exemplo, o que vai acontecer? Ele vai atuar como um agente oxidante. Então, ele está fazendo esse elemento oxidar. Então, o agente oxidante faz o outro oxidar. Então, ele reduz. Ou seja, se o agente oxidante faz o outro elemento oxidar, então é porque ele está reduzindo. Se um oxida, consequentemente o outro vai reduzir. Então, se ele faz o outro oxidar, é porque, na verdade, ele está sofrendo uma redução. E quem sofre redução ganha elétrons, como eu falei, Então, aqui eu tenho um aumento do NOx, a diminuição do NOx. E se ele está sofrendo uma redução, então, na verdade, ele está fazendo o outro oxidar. Então, ele é o agente, Ele é o causador. Ele é o agente oxidante. O que seria o agente oxidante? É porque ele faz o outro oxidar. Esse aqui, tia, quando o elemento ele sofre oxidação, o que vai acontecer? Então, imagine aí que eu coloquei um outro elemento Y em contato
com uma substância qualquer, molécula. E aí, o que foi que aconteceu? Esse meu composto Y, ele fez a molécula sofrer uma redução. Ele ocasionou isso, ele é o agente causador. Então, ele fez a molécula sofrer uma redução. Então, se ele fez a molécula sofrer uma redução, é porque ele é o agente redutor. Então, ele está fazendo o outro reduzir. Consequentemente, se ele está fazendo isso, é porque ele sofre o quê? Uma oxidação. Então, quem sofre uma oxidação é chamado de agente redutor, tá? E, novamente, numa oxidação, eu tenho aqui o aumento do número de oxidação, que é o NOx. Beleza? E, continuando em cima desse assunto, né, de eletroquímica, o que a gente tem que entender também? Que dentro da eletroquímica, eu tenho um lance chamado de células com C mesmo, células eletroquímicas ou células eletroquímicas. Essas células eletroquímicas ou essas células eletroquímicas, elas vão existir de modo que eu posso ter uma reação espontânea ou eu posso ter uma reação não espontânea. Se algo não é espontâneo, é porque ele é o quê? Ele é forçado, igual aquela sua amiga ou amigo forçado, né? Então, ele é não espontâneo, ele é forçação de barra, né? Ele força. Então, dentro das células eletroquímicas, Então, dentro de uma célula eletroquímica, eu vou ter o quê? Eu vou ter alguns tipos de células em que eu vou estar vendo que eu vou estar mostrando que eu posso ter dois tipos de reações redox ocorrendo. Eu posso ter aquela em que é algo espontâneo, que é o seu natural ocorrer, mas eu posso ter aquela que não ocorre de jeito nenhum. E para isso, o que eu tenho que fazer? Para isso, eu preciso forçar, eu preciso colocar algo no sistema que force aquela reação ocorrer. E aí é uma chamada reação não espontânea. E dentro das células eletroquímicas eu posso ter dois tipos: as células galvânicas e as células eletrolíticas. Muita gente acha que células galvânicas e células eletrolíticas são a mesma coisa, mas não. Uma é uma reação espontânea, uma trabalha com espontaneidade de uma reação. A outra já é o quê? É algo que eu preciso forçar para que ocorra, ou seja, é uma reação não espontânea, que seria as células eletrolíticas. Então, numa célula eletrolítica, eu tenho aqui uma geração de uma reação não espontânea, e nas células galvânicas eu tenho aqui reações espontâneas ocorrendo, tá? Lembrando que numa célula galvânica, o que é que eu vou ter? Detalhe, elas também são chamadas de pilhas ou de baterias, tá? Mas geralmente elas são mais conhecidas como pilhas. Então as células galvânicas também são chamadas de pilhas, mas na frente a gente vai entender o porquê que acontece isso. Bom, uma coisa que a gente tem que entender é que o quê? Que nas células galvânicas eu vou ter o quê? Eu vou ter uma reação química acontecendo. Então eu vou ter uma reação química em que ela vai estar gerando energia elétrica. Então, eu tenho energia química gerando energia elétrica. Já nas células eletrolíticas, que são reações não espontâneas, que são uma forçação de barra, o que eu vou ter ali? Eu vou ter justamente o quê? A energia elétrica. Então, eu vou fornecer uma geração de energia elétrica e essa geração de energia elétrica vai transformar a eletricidade em energia química. Então, nas células eletrolíticas, que são com reações não espontâneas, eu vou ter o quê? Energia elétrica sendo transformada em energia química. Traduzindo, é como se eu pegasse uma fonte de energia, colocasse em uma solução e essa solução começasse a ocorrer uma reação química. Então, o que é que você está fazendo? Você está pegando uma fonte de energia elétrica, uma fonte de energia, você está promovendo uma energia para aquela solução, para aquele sistema lá em solução, que seria uma energia elétrica, e dessa energia elétrica, quando eu promovo ela ao meu sistema, o que eu vou ter sendo gerado? Reações químicas. Então, por isso que o nome, que nas reações de eletrólise, por exemplo, que são das células eletrolíticas, eu tenho o quê? Eu tenho a geração
de energia química a partir da energia elétrica. Então, a energia elétrica, ela vai se converter, ela vai gerar energia química. Então, célula eletrolítica, energia elétrica, gera energia química, tá? Células galvânicas, energia química, ela gera energia elétrica, por isso que é algo espontâneo. Eu tenho uma reação química que ela vai estar ocorrendo espontaneamente, como manda o figurino. E ela vai estar gerando uma energia elétrica. E como que eu sei que ela vai estar gerando uma energia elétrica? Porque vamos utilizar aparelhos como voltímetros e amperímetros para verificar aquilo ali. E nessa geração dessa DDP, da diferença de potencial, a gente vai ver que a partir de uma reação química, ela vai estar gerando o quê? Uma energia elétrica, beleza? E vamos iniciar agora essa primeira aula com um assuntozinho chamado de pilhas, tá? Que são células galvânicas. Então, uma célula galvânica, elas também são conhecidas como pilhas, e é um dispositivo que permite, mediante uma reação espontânea, redox, ou seja, oxidação-redução, estabelecer corrente elétrica em um circuito. Então, ele estabelece corrente elétrica em um circuito mediante uma reação espontânea ocorrendo. E essa espontaneidade que você tanto fala, tia, será que, tipo assim, tem como você bater o olho já, sei lá, numa expressão matemática e saber que uma reação é espontânea? Aliás, tem alguma expressão matemática que indique isso? Sim, que é a famosa energia livre de Gibbs, que eu vou anotar aqui e venho já explicar para vocês. Então, voltamos aqui. Bom, como eu falei, existe o lance da espontaneidade de uma reação. Mas eu não te mostrei como que eu conseguiria identificá-la se eu tivesse, por exemplo, uma expressão matemática me indicando ali. Porque, tipo assim, imagina aí que ele te dá numa questão, tá? Essa reação aqui tem uma geração, essa reação aqui, eu vou ter uma reação química gerando energia elétrica, né? Ou então o contrário, uma energia elétrica gerando energia química. Ao invés de ele falar isso, ele pode te dar valores. Valores como? Ele pode te fornecer o famoso ΔG. Ou ele pode até te dar o quê? O valor do potencial padrão da célula. Potencial padrão da célula é aquilo que a gente faz. Potencial padrão é igual a potencial padrão do cátodo, que é o que reduz, menos o potencial padrão do ânodo, que é o que oxida, beleza? E aí ele fala, a partir desses valores, essa reação ela é espontânea ou ela é não espontânea? Ou ele pode te dar pelo ΔG, como eu falei, né? Que é a energia livre de Gibbs. Bora entender. Bom, aqui tem uma equação em que N é o número de elétrons, tá? F é a constante de Faraday. E E padrão célula é o potencial padrão da célula. Então, o potencial padrão todo é quando eu tenho o cátodo menos o ânodo, beleza? Isso aqui é igual ao ΔG, que é a variação da energia livre de Gibbs. O que acontece? Bom, quando eu tenho um potencial padrão de uma célula sendo menor do que zero, ou seja, sendo mais negativa, então é porque aquela reação, ela tende a ser o que? Ela tende a ser espontânea, então ela ocorre espontaneamente. Porque é assim, eu tenho uma reação em que eu preciso de muita energia para que ela ocorra, muitas vezes é uma reação que não é tão espontânea. Não é espontânea. Ela está forçando a barra, né? Ela está sendo forçada para ocorrer. E isso não é algo legal, não é algo muito estável, porque não é da natureza dela ter que gastar tanta energia assim para que ela ocorra. Então, o que acontece? Quanto mais negativo for o potencial padrão da célula, que eu vou ensinar para vocês como que calcula, então quanto mais negativo for esse valor, ou seja, menor do que zero, maior é a energia livre de Gibbs do sistema, a variação da energia livre de Gibbs sobre o sistema. Consequentemente, essa reação ela é espontânea. Então, uma reação espontânea, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o potencial padrão da célula sendo menor do que zero, ou seja, indo para o negativo, sendo mais negativo. E, consequentemente, se o potencial padrão da célula é menor do que zero,
Então, o ΔG ele vai ser maior do que zero, que é a energia livre de Gibbs sobre o sistema, a variação dela. E, então, isso configura a reação como uma reação espontânea. Já se eu tenho um potencial padrão da minha célula sendo positivo, mais positivo, tendendo ao positivo, então isso significa dizer que provavelmente eu coloquei mais energia naquele sistema para que ela ocorra, né? Naquela reação para que ela ocorra. Então, quanto maior o gasto energético, menos espontâneo, menos estável tende a ser a reação. Se liga? Menos estável tende a ser aquela reação ocorrer. Então, quanto mais positiva for, ou seja, o potencial padrão de uma célula ser maior do que zero, menor vai ser o ΔG, a variação da energia livre de Gibbs, ela vai ser menor do que zero. Então, se o potencial padrão da célula for maior do que zero, a energia livre de Gibbs vai tender a ser menor. E aí, isso vai configurar a reação como uma reação não espontânea. Então, se eu tenho um E padrão de célula maior do que zero, consequentemente, eu vou ter o quê? Uma variação da energia livre de Gibbs, o ΔG, menor do que zero. E, consequentemente, essa reação, então, está nos mostrando por dados termodinâmicos, tá? A termodinâmica, que essa reação ela não é favorável se fosse para ocorrer naturalmente. Então, é algo que precisa ser o quê? Forçado. Então, se é algo que precisa ser forçado, é um tipo de reação chamada não espontânea, beleza? Um exemplo seria a nossa eletrólise, tá? Agora eu vou apagar aqui o quadro e vou voltar com mais anotações.